No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá pessoal, dando sequência à série A Jornada da Umbanda. Hoje o nosso episódio vai falar sobre os caboclos, os donos da terra. Como nós já explicamos no episódio anterior, em que procuramos abordar a questão dos ancestrais na Umbanda, os africanos de origem banto se uniram aos povos indígenas em meio a toda a dor que a escravidão impunha sobre eles. E foi graças a essa parceria, embora tenha sido forçada, por condição da escravidão, que os africanos puderam sobreviver, porque eles aprenderam com os indígenas como fazer uso da floresta, como usar as ervas curativas, assim como a caça e os frutos que a nossa terra proporcionava para todos eles, A assimilação da cultura e dos valores comunitários só foi possível porque havia uma relativa semelhança entre esses dois povos. É que, assim como os indígenas, os pretos bantos também cultuavam as forças da natureza, que isso estava na figura dos Inquice, que são a própria expressão de Inzambi, que é Deus. Também o respeito à Mãe Terra, a troca de saberes, os métodos de defesa contra a desumanização imposta pelo colonizador, tudo isso fez com que eles se unissem, tanto nos aspectos espirituais quanto nas relações familiares. E essas relações familiares muitas vezes culminavam no casamento, na união de uns com os outros. A fuga de ambos para áreas da mata mais distante fez com que fossem criados quilombos, que era o local para onde eles se refugiavam, para onde eles fugiam. E a união entre indígenas e os pretos bantos nestas comunidades, especialmente, gerou frequentes miscigenações, que a gente conhece como cafuzo, que é a junção do ponto de vista histórico, entre indígenas e pretos. Mas da mesma forma que houve miscigenação indígeno-africana, houve também entre homens brancos com mulheres indígenas e de homens brancos com mulheres pretas, em sua quase totalidade fruto de violência, de estupro, daquilo que muitas vezes não é falado, mas que ocorreu, toda a violência em relação às mulheres. A mistura entre os brancos e indígenas ficou conhecido como mameluco ou caboclo. E a mistura entre os brancos com os pretos ficou conhecida como mulato ou pardo. Apesar do termo caboclo ser usado historicamente para designar a mistura entre povos indígenas e europeus, o tempo foi passando e essa expressão caboclo passou a se referir a todo o povo mestiço, o povo de origem rural, o povo sertanejo, aquela gente simples do interior, das matas, o povo ribeirinho, aquela gente que lida com o agreste, como os vaqueiros, aqueles que eram os mateiros, os herveiros, todos eles estavam estampados na figura do caboclo. Esses caboclos, eles sempre viveram em harmonia com a natureza. Na maioria das vezes, eles praticavam a agricultura de subsistência e também a caça. Era uma gente corajosa, uma gente firme nos seus propósitos. Mas antes de eu dar sequência aqui no nosso podcast, deixa eu fazer uma pequena pausa e me apresentar. Eu sou Eliane Outramari, eu sou sacerdotisa de Umbanda, sou professora universitária e pesquisadora, e estou convidando vocês a me acompanharem nesse bate-papo. Aliás, caso você ainda não tenha ouvido os episódios anteriores, eu vou te dizer, vai lá, ouve. Nós estamos preparando tudo com muito carinho e fundamento histórico. E te digo mais, sinta-se à vontade para curtir, para comentar, para divulgar entre os seus amigos, tá bom? Mas voltando ao assunto dos caboclos,
Existia um evento de resistência desse povo que quase nada a gente ouve falar, que é a tal da Batalha do dia 2 de julho, que ocorreu lá para os lados de Salvador, na Bahia. E isso aconteceu, né, foi quando os indígenas e os sertanejos se juntaram para lutar, para expulsar as tropas portuguesas. É aquilo que eles chamam de Guerra dos Caboclos. Se você tiver interesse e quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou lhe dar uma sugestão. Acesse o portal da Fundação Cultural Palmares. Lá eles vão ampliar bastante essa noção do caboclo, inclusive com o fato dele ser considerado um herói nacional, tá bom? Vale nós sabermos também que o termo caboclo deriva da palavra indígena curiboca, que significa filho de pai indígena com mãe africana, o que por si só mostra a junção de várias mestiçagens. Segundo o registro que os jesuítas faziam, caboclo, na língua tupi, significava aquele que é saído da mata. Olha que interessante. Caboclo significava aquele que é saído da mata. Ao longo do tempo, diversos sentidos foram atribuídos à expressão caboclo, seja de forma pejorativa, negativa ou até de uma maneira afetuosa. Mas o fato é que caboclo representa o povo brasileiro, o nativo da nossa terra, tanto o indígena puro quanto as diversas possibilidades de miscigenação entre os povos que aqui se juntaram. Existe uma publicação de julho de 2024 da Associação Nacional de Ação Indigenista, em que o cacique Babau, da aldeia Serra do Padeiro, no sul da Bahia, nos diz o seguinte: Existe um sentido espiritual, mas também o outro sentido. Entendemos o termo caboclo como indígena que não mora mais na mata. E realmente, muitos de nós não moram mais. E está tudo bem. Isso não significa que perdemos nossa cultura. O indígena, que nasce de outro indígena, mesmo que a mistura com um branco ou com um preto, ainda assim é indígena. Como vimos, a figura do caboclo passou a ser vista como símbolo de brasilidade, de identidade nacional. Mas como é que esses caboclos passaram a fazer parte das macumbas urbanas e depois da Umbanda? Nós já falamos que os povos africanos banto cultuavam seus ancestrais. Os ancestrais eram aqueles que deixaram um legado para o seu povo, como os nganga, os baculos. Também falamos do respeito que eles nutriam pelos donos da terra, do território, e do quanto eles entendiam ser necessário cultuar estes povos de origem indígena e seus descendentes. E é daí que nas manifestações espirituais pretas passam a se manifestar os caboclos, aqueles que lutaram por seu povo, defenderam seus territórios, que deixaram uma herança de resistência, de cultura, de força, de autoridade espiritual e também de sabedoria. É isso mesmo. Os caboclos trabalham com cura, são verdadeiros curadores, são guias que nos conduzem na mata densa da vida e que também nos protegem. Mas são também guerreiros, resistentes, guardiões dos saberes ancestrais. Nós precisamos entender também que o caboclo, enquanto indígena, descendente de indígena ou sertanejo, eles possuem uma forte conexão com a terra. E por conta disso, houve manifestações espirituais distintas. E vamos aqui falar um pouquinho sobre elas. É o caboclo de pena, o indígena propriamente dito, que nós abordamos até agora, mas também há o caboclo de couro. O caboclo de couro é aquele que é produto da miscigenação e que muitas vezes é chamado de boiadeiro, vaqueiro, tropeiro ou até sertanejo. Aquele de corpo mestiço, aquele que conduz, que faz a travessia, que conecta caminhos,
que transita entre as matas, mas que também negocia, que leva recados e bens, que trabalha e resiste, e que muitas vezes vivia às margens da sociedade, mas que também é disciplina, firmeza e proteção. Esse caboclo de couro cultuado na Umbanda, por óbvio, né, gente, não é o capitão do mato, não é o carrasco a serviço do branco colonizador que saía à cata do preto fujão ou do indígena fujão. Esse caboclo de couro é aquele que, durante a sua jornada pelos caminhos, ajudou outros que buscavam sobreviver e ficar livres do jugo da escravidão e do colonialismo. Sendo assim, tanto o caboclo de pena quanto o caboclo de couro foram vivências reais, pessoas que de alguma forma ajudaram o povo sofrido a manter a esperança, a manterem suas famílias, manterem seus valores, suas culturas, e por isso eles conseguiram se capacitar para atuar como ancestral na condição de todos nós. E exatamente por isso nós os consideramos espíritos de luz espiritual. Sabemos que muitas vertentes da Umbanda entendem que o caboclo é um ser espiritual que possivelmente nunca foi indígena, que trata-se apenas de uma roupagem fluídica ou um arquétipo, sobretudo após as definições mais esotéricas, kardecistas e teosóficas, que foram anexadas à Umbanda a partir do primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda de 1941. No entanto, o nosso aprofundamento nos estudos tem indicado que esta percepção que busca afastar a brasilidade do caboclo, seja ele indígena ou o homem do campo, aquele homem de verdade, uma existência real, nós entendemos que tudo isso foi forjado a partir do racismo, do preconceito e de um projeto de branqueamento social, que, aliás, nós já abordamos com profundidade em episódios anteriores. Não me parece nada lógico criar uma religiosidade que cultue figuras simbólicas indígenas ou pretas, mas que, na realidade, nunca teriam sido indígenas ou pretos. Isso não faz sentido algum, nem se eu me apoiar na tese de que são espíritos de alta elevação espiritual, que usam o arquétipo de simplicidade e humildade para serem mais bem compreendidos ou recebidos em nossa sociedade. Essa ideação, ela só é possível quando nós afastamos corpos, histórias e território preto e indígena, para dar lugar a influências cristãs ocidentais ou do esoterismo. Apaga-se a cosmogonia dos povos originários para justificar uma fundamentação branca europeia, indiana, budista, teosófica. E olha, não que esses saberes não prestem, pelo amor, né? Longe de mim pensar isso. São culturas que merecem nosso irrestrito respeito e consideração, e são muito eficazes para os seus adeptos. Mas veja, não são umbanda, não são macumba. Não podemos misturar filosofias religiosas sob pena de descaracterizarmos todas elas. Veja, umbanda é umbanda, budismo é budismo, kardecismo é kardecismo. Não se pega a figura de Shiva, por exemplo, e se diz que ele é o caboclo trovão. A gente também não pega a figura do Dr. Bezerra de Menezes e diz que é Pai João de Angola. Então por que com a Umbanda nós podemos pegar a figura do caboclo e dizer que ele é um padre, um monge budista, um doutor francês ou alemão? Ah, mas eles podem ter reencarnado depois da sua passagem como indígena ou preto e ter vindo depois como monge ou padre. Alguns poderiam perguntar, né? E eu digo, olha, até pode, concordo. Mas por que eles não podem efetivamente ter sido caboclo ou preto velho que atua hoje numa religião tipicamente brasileira, que é a Umbanda, e que foi feita originalmente para excluídos da nossa sociedade? E que tradicionalmente quem são os excluídos? Os pretos, os pardos, os indígenas, os mestiços. Por que não pode ser um caboclo, um indígena ou um preto velho? Porque eles são ignorantes?
São atrasados? Sem alma? São selvagens? Não humanos? Se a Umbanda é culto aos ancestrais, ou, como gostam de dizer alguns, ancestrais ilustres, como justificar um ancestral asiático, tibetano ou indiano em um território cujos antepassados e ancestrais majoritariamente são formados por indígenas, pretos africanos e colonizadores brancos, em especial portugueses? Me parece que seria tudo mais simples, sem necessidade de formulação de fundamentos religiosos mirabolantes, se nós reconhecêssemos na figura dos indígenas e seus descendentes, os caboclos, a sabedoria e o respeito pela terra, o respeito pela floresta, pelas forças da natureza, e no quanto esses seres podem nos guiar, nos curar e nos ensinar a termos respeito uns com os outros, com a própria natureza e com o sagrado, como nos ensina o indigenista, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, a quem eu tenho extremo respeito. O futuro não precisa ser uma ruptura com o passado, mas pode ser uma continuação de práticas, de saberes e tradições que precisam se manter vivas porque são práticas, a gente coloca em prática na nossa vida. É preciso valorizar o passado para que nós tenhamos raízes fortes para sustentar o nosso futuro. É preciso honrar as tradições ancestrais, viver em harmonia com a terra e com a natureza. E como diz a poderosa frase do Ailton Krenak, ele fala assim: o futuro é ancestral. Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.